Olá, amigos. Professor Ronaldo, estou retornando com vocês. Agora nós vamos falar sobre os termos essenciais da oração, não é isso? Termos essenciais da oração. Eu vou falar com vocês sobre sujeito. Eu não vou me estender muito, mesmo porque lá na nossa atividade nós estamos vendo mais sobre a questão do sujeito, que eu falei para vocês da nossa atividade, que nós temos sujeito simples, né? O oculto, indeterminado, o inexistente, né? Então, hoje eu vou apenas comentar sobre esse tipo de sujeito, tá bom? Ah, vamos então fazer algum comentário sobre o sujeito simples, tá? Que é o que você vai dar uma olhadinha naquela nossa questão que eu expliquei no nosso vídeo da nossa disciplina, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, Pedro, né? Pedro, ó, é um bom garoto, tá? Ó, Pedro é um bom garoto. Que tipo de sujeito nós temos aqui, ó? Simples, porque nós temos aqui, por exemplo, essa pessoa que é o Pedro que faz a ação, né? Então, olha, quem é um bom garoto, né? Pedro. Então, se nós temos apenas, né, no caso, um ser, uma pessoa, né, um nome, portanto, o sujeito ele é simples, tá? Porque nós temos apenas um núcleo aqui, tá bom? Você faz a pergunta aqui, quem é um bom garoto, né? Pedro, tá? Muito fácil, né? Então, vamos então aqui falar com vocês sobre sujeito composto. Olha como é que é simples, tá? Vou colocar aqui um pequeno exemplo para a gente ver isso aqui, ó. Eu e meus amigos fomos ao cinema. Olha só, eu e meus amigos fomos ao cinema. Veja bem uma coisa, aí você chega e você faz a pergunta assim, ó. Olha, eu e meus amigos fomos. Quem foi ao cinema, né? No caso fomos, mas quem foi ao cinema? Nós temos aqui, veja como é que é simples, ó. Eu e meus amigos. Olha a diferença dessa frase aqui anterior. Pedro é um bom garoto. Nós temos apenas um nome aqui, Pedro, não é isso? Agora, aqui embaixo nós temos eu e meus amigos. É por isso que nós temos aqui dois núcleos, né? É que nós temos aqui, no caso, um sujeito composto. Ou seja, onde o sujeito é composto por uma, duas, três, quatro, ou seja, pessoas ou núcleo, tá? Que é a parte mais importante a quem você faz aquela pergunta. Sujeito composto, tá bom? Muito fácil, não é? Vamos então aqui comentar com você sobre o sujeito, tá? Oculto. Olha lá, sujeito oculto. Esse sujeito aqui é muito fácil de você identificar, né? Veja, eu vou até colocar logo aqui um exemplo, olha. Ó, acordei, acordei feliz. Ó, acordei feliz. Aí nós vamos fazer uma pergunta. Eu vou até colocar aqui um parênteses aqui na frente, tá? Vou colocar aqui um parênteses aqui na frente. Aí tá ali, ó. Acordei feliz. Aí você vai dar uma olhadinha aqui no verbo, né? Nós temos aqui acordei, né? Aí você pergunta: quem acordou feliz? Aí eu posso colocar aqui na frente, ó, eu, tá? Aqui, né? Quem acordou feliz? Eu. Então veja bem, ó, o sujeito oculto, ele é justamente determinado por você ter um sujeito, só que esse sujeito ele está o quê? Oculto. Ele está aqui, mas não aparece. Por exemplo, olha, vou colocar aqui um exemplo aqui, ó. Fui ao cinema. Aí eu faço a pergunta, coloco o parênteses aqui na frente, ó. Quem foi ao cinema? Eu. Beleza? Ó, fomos à feira. Quem foi à feira? Tá aqui dentro aqui, ó. Quem foi à feira? Fomos nós, ó. Nós fomos à feira, tá bom? Então, o sujeito oculto é muito simples, tá? Porque o sujeito ele está aqui, porém não aparece, tá ok?
Continuando então com a nossa explicação, só trocando aqui de folha, né, para ficar bem legal a nossa explicação. Veja bem, olha. Então, como é que você vai identificar os tipos de sujeito, né? O sujeito, ele é um dos termos principais da oração. Normalmente, ele está localizado antes do predicado, né? Quando você tem um sujeito e um predicado, né? Então, como eu falei para você agora há pouco, né? Olha, Pedro é um bom garoto, né? Sujeito Pedro, o que sobra aí vai ser um predicado, tá ok? Então, para identificar o sujeito, é necessário buscar o termo sobre o qual se diz alguma coisa. Verificar se ele pode ser substituído por um pronome pessoal, do caso reto, e se ele concorda com o verbo, tá? Aqui, ó. Quem é um bom garoto? Pedro. Isso aqui é muito simples, tá? O sujeito, tá? O sujeito, ele é simples, né? O sujeito simples é aquele, como eu falei para você, que ele possui apenas um núcleo, tá? Ele possui apenas um núcleo, ou seja, é a palavra principal e mais importante, não é isso? Por exemplo, quando eu falo minhas tias chegaram de viagem. Quem chegou de viagem? Minhas tias, tá? Então, parte mais importante, né? É quem praticou a ação, tá ok? Então, o sujeito já. Qual é a diferença, né, entre o sujeito simples e o sujeito composto? Eu falei para você agora há pouco que o sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo, né? O sujeito composto é aquele que tem dois núcleos, como eu coloquei para você agora há pouco, né? Eu e minhas amigas, eu e minhas amigas fomos ao cinema. Então aqui nós temos dois núcleos, tá? Portanto, sujeito composto. Acho que ficou bem tranquilo para você. Agora, o sujeito inexistente, tá bom? Né? Sujeito inexistente. Sujeito inexistente, tá bom? Vamos aqui falar com você sobre isso. Ocorre no que chamamos de oração sem sujeito e é acompanhado por um verbo impessoal, tá? Os verbos impessoais, eles não são acompanhados por sujeito e podem indicar um fenômeno da natureza, né? Um fenômeno da natureza, tá? Ele vai indicar aí um fenômeno da natureza. Por exemplo, ó, vou colocar aqui chover, tá? Fenômeno da natureza. Digamos aqui fazer frio, também fenômeno da natureza. Eu posso colocar aqui fazer calor. Tudo isso aqui são fenômenos da natureza, tá? O tempo decorrido, aquele tempo que passou, né? Tá bom? Por exemplo, eu vou aqui dar um exemplo para você de sujeito inexistente agora, tá? Então, por exemplo, aqui eu posso escrever aqui, ó. Nevou o dia todo. Veja, como é que eu vou descobrir aqui um sujeito, sendo que aqui eu estou falando de fenômeno da natureza, né? Então ele é considerado aqui inexistente. Por exemplo, ó, chovia no sul. Como é que eu vou achar um sujeito aqui? Tá ok? Então é sujeito inexistente, né? Por exemplo, aqui, ó, houve muita confusão, tá? Digamos, na fila da padaria. Houve muita confusão na fila da padaria. Eu tenho aqui esse houve, né? Colocando como um fenômeno da natureza, então aqui não dá de nós, tá bom? Descobrirmos o sujeito inexistente. Eu quero falar com você rapidinho também sobre o jeito indeterminado. Sujeito indeterminado, né? Ele é o tipo do sujeito que não pode ser identificado na oração. Isso acontece quando não conseguimos perceber pelo contexto ou pelo verbo que o acompanha quem praticou a ação, tá? Então eu quero colocar aqui para você um exemplo aqui, ó. Disseram que ele vai viajar. Olha lá, disseram que ele vai viajar. Aí eu pergunto para você, quem foi que disse? Não se sabe, né? Então, sujeito indeterminado, quando você não consegue determinar o sujeito. Falaram
deixa eu ver, que haverá greve na universidade, tá? Desculpem aqui, mas dá de entender, ó. Falaram que haverá greve na universidade. Aí eu pergunto para você aqui, ó, quem falou? Não sabe. Então é por isso que é um sujeito indeterminado, tá bom? Então já já eu volto na sequência, para não ficar alongado muito, falando sobre aposto e falando sobre o vocativo, tá bom? Bem tranquilo isso aqui. Professor Ronaldo, aula de língua portuguesa para você. Um abraço.